Assim. Pode ser assim. Lá fora tá claro também, ali, ó. Assim, tá. Lá fora tá claro também. Pra lá fora. Ali. Pode ser. Mas vai ter que ficar em pé. Acho que aqui talvez fique um pouco melhor, não? Você quer que eu grave essa polinha logo aí? Não, vamos. Peraí, vamos gravar a entrevista, que pode ficar muito grande. É. Ah, na parte que você chega... Ela tá gravando já? Fala. Você era algum toque na entrevista? Não, mas aí tem que cortar, pô. Tá, então de Claude, e aí, como a gente estava falando, as formas de racismo e como isso afeta o negro foi se mudando de acordo com o tempo, né? Se mudando conforme a atualidade. Mas mesmo assim, a gente ainda vive com grandes amarras. Antes eram chibatas, hoje são as coronhadas policiais, hoje são as paradas policiais indevidas. E aí, com tudo isso, né? O negro, toda essa intervenção que acontece na vida do negro acaba por delimitar o seu conceito de ir e vir. Seu conceito de ir e vir, assim, ele acaba não sendo tão livre quanto deveria ser, como está na Constituição. E aí o negro acaba por criar os seus próprios nichos de divertimento. E aí como é que você se coloca nessa criação desse novo nicho, com a criação do seu rap, com as suas músicas, que ao mesmo tempo você se diverte, mas ao mesmo tempo acaba sendo uma denúncia, uma crítica social? O meu rap ele se insere nesse contexto numa tentativa de contribuir com a população, levantando o espírito da juventude, do jovem negro, porque o jovem negro no país racista que é o Brasil, ele é o cidadão padrão para a revista. Ele é o tipo do bandido, ele é o criminoso, nós somos os suspeitos por costume. Então isso acaba gerando uma revolta, acaba gerando ódio, medo, acaba gerando frustração, uma série de danos psicológicos que eu tento de uma forma assim simples levantar o espírito da juventude com a minha música. Então eu combato o racismo não como um ativista, mas como um conselheiro, alguém que está ali para lidar com a parte, até uma parte interna da pessoa. E o meu foco na música é esse, dar novas perspectivas para o jovem negro, não só para o jovem negro, para o jovem pobre de comunidade de periferia. E que nós nascemos e nós crescemos desde criança com aquela pergunta: o que você vai ser quando crescer? E sempre a resposta que nós damos é uma resposta que no final de tudo nós seremos empregados de alguém. E esse padrão, para mim, eu não acho certo. Eu não acho certo para mim, não acho certo para ela, para ninguém. Eu acho que nós temos que ser donos da nossa economia, da nossa renda. Nós temos que ser os patrões, não querer crescer para ser um empregado de alguém. A gente tem que gerar emprego para ajudar as pessoas que vêm da mesma origem que a gente, que tem a nossa mesma Então, origem. a forma de ascensão do negro, a libertação do negro dos estigmas sociais negativos seria a ascensão econômica. Também. Você acha que ascendendo economicamente, a imagem do negro como subalterno, como uma pessoa inferior, vai ser acabada? Não instantaneamente, porque isso necessita de um empoderamento midiático, na verdade, né? Você necessita de publicidade, necessita de site, você necessita de uma série de coisas de representatividade na mídia, que é pouco. E aqui tem, na verdade, é como um paralelo aqui. O sujeito branco, ele é representado, o sujeito branco. No caso do negro, não. O negro é representado em grupo, como o pessoal da senzala, os escravos, o pessoal do navio negreiro, essas coisas. Mas o branco é representada a personalidade, no caso um ator, um estilista, um escritor, um filósofo, enfim. Mas o negro não, o negro é representado em grupo, entendeu? Entendi, então como essa se fosse representatividade... uma classe. Claro que somos uma classe, mas cada pessoa tem sua individualidade. Assim como mostra o branco que é engenheiro, que é médico, que é advogado, existem negros, médicos, engenheiros, advogados, né? E você tocou num ponto-chave muito importante, né? Que é a representatividade do negro. Porque, assim, a gente cria... as nossas atitudes, elas são criadas no pensamento. Eu tenho um imaginário que o negro é uma pessoa ruim, uma pessoa passiva de cometer ruindade. Então, quando eu ver um negro na rua, minha atitude vai ser o quê?
me afastar daquela imagem do ruim, me afastar daquela imagem negativa. Então, assim, nossos atos físicos, eles são construídos na simbologia da mente. Então, o que a gente tem que mudar é a simbologia. A gente tem que mudar a imagem do negro como uma pessoa ruim. Como a gente vai mudar? E como os meios de comunicação podem auxiliar nessa mudança? Representando o negro, representando o Brasil de fato, né? Porque nós somos a maior população de negros nesse país. E, no entanto, nós já somos representados como apresentadores de TV, como atores só e como atrizes, como músicos, somente como subalternos. Quando tem um papel para uma negra, é uma empregada, né? Se for para ter uma médica, tem que ser uma médica negra, porque quando você pensa em médica, você nem imagina que poderia ser uma pessoa negra. Então, assim, é mudar todos esses conceitos, é mudar os estereótipos, é mudar a imagem como o negro é visto socialmente. Eu acho que isso já é mudar totalmente o panorama do negro no Brasil e no século XXI. Isso porque a médio e longo prazo isso vai surtir efeitos positivos na sociedade, na vida social como um todo e emocionalmente no sujeito negro. Porque quando você olha, você sente que você não vai ser tratado em certos ambientes da mesma forma que uma pessoa branca. E isso é fato. Tipo assim, eu como negro, como sujeito negro, eu às vezes cansei de evitar certos ambientes, certas situações por causa desse tipo de tratamento. Os olhares sobre você é um olhar de cautela, não é um olhar de aprovação, não é um olhar de admiração. Porque o imaginário que foi construído na mente das pessoas é que o negro é um sujeito perigoso. Então você tem que provar que você é um sujeito pacífico. Essa questão para mim é que eu tento lidar nas minhas músicas. E aí você resolve esse problema da exclusão com as suas músicas, porque como se fala? Mata dois coelhos com uma tacada só. Isso. Ao mesmo tempo que você se diverte, ao mesmo tempo que você não seria tão bem aceito em outros espaços, você se diverte naquela criação daquele espaço e ao mesmo tempo você usa aquele espaço para fazer uma crítica social, para fazer uma crítica da realidade com que você vive e com a qual pessoas que possuem as suas mesmas características vivem, né? E isso é uma forma muito bacana, assim, eu acho que o rap ele surge na vida de cada um de uma forma muito assim, né? De uma forma realmente crítica, a gente começa a crescer e começa a ver o nosso panorama no mundo e você começa a achar alguma coisa errada, sabe? Aí você começa a perceber que aquelas piadinhas na escola não eram apenas piadinhas. Não são inocentes. Não são tão inocentes assim, sabe? Aí você vai vendo que você não passou em 1, 2, 3, 4, 5 entrevistas de emprego, não era uma... Né? A boa aparência. Não era apenas uma boa aparência, você começa a definir o que era essa boa aparência e aí tudo começa a pesar. E aí você fala, cara, não, eu tenho que falar sobre isso. Já que a mídia não me dá espaço, eu vou criar meu próprio meio midiático, que aí é o rap, através da música. E aí você vai expandindo, você vai criando todo um sentido, até mesmo de militância, por exemplo. Você falou que não faz militância. Só que o próprio ato de você fazer uma crítica social nas suas músicas, você já está sendo militante. Por mais que você não seja aquele militante engedrado, aquele militante organizado de organizações sociais, mas você é um militante. Acho que o próprio ato de você existir já é uma militância, né? Uma pessoa negra, pobre de favela, existir, ainda falar das questões sociais de uma forma tão contundente, já é um próprio ato de militância. É uma militância em si mesmo, porque se você for comparar os outros sujeitos que regulam a idade com você e as atividades que eles executam no seu dia a dia, você vê que a sua atividade em si mesmo já é uma militância. E eu tento nas minhas músicas, como eu falei, é levantar o nosso espírito e colocar o sujeito negro nas histórias que eu monto nas minhas letras como o autor que tem o poder de interferir na cena. Então essa é a minha tentativa de empoderar o sujeito negro nas minhas letras, nessa questão, nesse sentido, de você ser o coadjuvante, porque como eu falo na letra, se você for um cara grande numa multinacional, o seu poder de ação é até mesmo governamental. Você pode, como é a prática aí, que eu não recomendo, como eu disse, é uma ironia na própria letra, mas você pode contratar um político para ele fazer o que você quiser. Se a sua intenção for boa, você pode usar isso para fazer algumas medidas, alguns reparos na sua comunidade, em outras, enfim. Mas se você é um cara que você é economicamente falido, você não tem poder de ação. Você fica dependendo sempre da boa vontade de outros que não vêm. Que não vêm na prática, não vêm.
De Close, adorei conversar com você, pra mim foi uma satisfação. Eu acho você referência, eu acho que existem pessoas como você que, sabe, que junta e que ativa milhares de outras pessoas, que ativa esses jovenzinhos que estão crescendo, sabe? E já ajuda essa galera a crescer com pensamento bacana, com pensamento social bacana. Isso vai auxiliar pra nossa vida daqui pra frente, né? Isso vai auxiliar para um mundo melhor, para um mundo onde as pessoas vão se ajudar, para um mundo onde as pessoas vão se reconhecer de igual para igual, sem nenhum tipo de diferença. É para isso que a gente caminha, é para isso que a gente faz as nossas letras, não é verdade? É isso. Valeu, Cláudia. Arrasa! Um tempinho pra tietar, né, gente? Adoro! É.